Olá, meus amores! Boa noite! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de insegurança, né? Como dar adeus para a insegurança, como colocar um novo começo em nossas vidas, como que a insegurança tem adoecido as pessoas. Gente, eu falo que principalmente pessoas que vão ficando muito ansiosas, chegam a ter depressão. Isso é muito desencadeado por conta dessa falta de confiança, por conta dessa falta de autoconfiança. E por que às vezes a gente não consegue, né, ser autoconfiante, acreditar nos nossos projetos, acreditar em nós mesmos, acreditar que nós podemos ser amados? Por que é tão difícil acreditar que a gente nasceu para ser feliz, que a gente nasceu para ter o melhor, que a nossa vida pode ser diferente? O medo, gente, o cerne da insegurança é o medo, que é o mal do século. Você se sente inseguro quando tem que dar alguma opinião para alguém? Se sentindo às vezes que você não é capaz de dar aquela opinião porque você não é inteligente o suficiente? Você tem dificuldade às vezes de tomar alguma decisão porque você acha que a sua decisão é errada? Aquilo que você está pensando pode ser errado, você pode estar errada. Você tem dificuldade de ser assertiva? Falar assim, é sim ou é não. Muitas pessoas, principalmente nos relacionamentos, têm muita dificuldade de falar o que gosta, o que não gosta. Medo de ser assertivo em todos os tipos de relacionamento, com os filhos, com o marido, com os pais, com os amigos. Você tem essa dificuldade? Você sente que você é injustiçado? Muitas vezes assim, você acha que as pessoas não te dão o devido valor? Que às vezes você poderia ser mais valorizado, mais valorizada. Você se sente inseguro quando você vê uma autoridade? Se você tiver que falar com um professor ou com uma pessoa que você acredita ser mais inteligente que você tem timidez ao falar? Você acredita que sempre está sendo criticado, que as pessoas criticam a forma que você pensa, a forma que você age, o que você fala? São perguntas para você saber o nível, para você ter consciência da sua insegurança. Porque muitas pessoas sentem-se insegura e não sabem o que é insegurança. E não sabem que isso, gente, é o que atrapalha a pessoa a ganhar novos horizontes, a buscar uma vida diferente, a ter sucesso na vida, a colocar um projeto lá engavetado para acontecer. Primeira coisa, saia da defensiva. A pessoa insegura, com sentimentos de inferioridade, ela fica sempre na defensiva, não suporta críticas. Se alguém vem te dar uma sugestão, você já fica assim, nossa, a pessoa tá aí falando de mim, não suporta ouvir um feedback. Escuta um feedback, já acha que o mundo acabou, que é porque a pessoa não está dando valor, porque isso, porque aquilo. É a pessoa que fica na defensiva. A pessoa insegura, ela sempre está na defensiva. Tem dificuldade de ouvir sugestões. Muita dificuldade de ouvir sugestões. Ouça sugestões. Muitas vezes é para melhorar a sua vida. Se você está rodeado de pessoas boas, você vai perceber que isso é por amor. Agora, eu não sei o meio que você vive. Às vezes o meio que você vive, inclusive eu vou falar agora mesmo, é um meio onde as pessoas são tóxicas. Mas escute as sugestões que vier para você. Isso vai te fazer bem. Muitas vezes o outro nos enxerga mais do que nós mesmos. Tem tantas pessoas que não conseguem se ver. E aí, muitas vezes eu falo aqui para os meus clientes, se eu ligar para o seu marido, se eu ligar para os seus filhos, se eu ligar para os seus amigos, o que ele falaria de você? Porque às vezes a pessoa não está conseguindo se olhar como ela realmente é. Às vezes ela está numa fantasia, ela criou às vezes uma fantasia e ela ficou ali presa a ela. Então, observe quem você é realmente.
E se alguém vier te dar alguma sugestão, olhe para essa pessoa com amorosidade e pense assim, o que eu posso tirar disso para mim? Não fica mais na defensiva, não. Toda ofendida, a pessoa quando ela tem a autoestima baixa, porque a pessoa que não tem confiança, ela tem a autoestima baixa, ela se sente inferior, ela fica muito ofendida, tudo ofende. Então se um outro vem e fala, olha fulano, eu vi que você fez isso, né, mas isso não foi tão legal, a pessoa já chora, se sente coitadinha, como se o universo estivesse punindo. Então perceba isso. Saia da defensiva. Primeiro passo para você sair desse ciclo de insegurança, para dar um pé na bunda de vez na insegurança e começar a ser uma pessoa com autoconfiança, com coragem. Segundo passo, volte os seus esforços para aprender que podemos falhar e errar e pedir desculpa quando isso acontece. Então, assim, gente, voltar os nossos esforços para a gente aprender que a gente pode errar, a gente pode falhar. Às vezes eu erro com meu marido, às vezes eu erro com os meus filhos. E eu posso ir lá depois e olhar nos olhos deles e falar, me desculpe, eu não estava num bom momento, eu errei com você. Você me desculpa? Gente, isso é tão magnífico quando a gente consegue enxergar isso. Quando você às vezes fica lá punindo uma outra pessoa muito tempo ali, sem conversar. Ai, não vou conversar com fulano, ele falou isso. Mas aí você esquece que você falou, ele falou A e você falou A ao cubo. Você falou 3A para ele, enquanto ele falou uma coisa para você. Aí você fica presa naquilo que a pessoa falou, né? E esquece tudo que você disse ou que você fez. Então vamos ser humildes e pedir desculpa e pensar assim, eu tenho o direito de errar. Eu posso errar. A gente só não pode errar o mesmo erro todas as vezes, porque isso aí já é tolice. Isso é para tolos. Então eu aprendo com os meus erros. Eu erro, olho para mim, tenho compaixão porque eu errei, eu sou humana e eu posso errar. E aí eu tento acertar, eu tento viver uma vida diferente a partir daquilo que eu percebi que não estava legal. Isso é importante para você sair da insegurança. Então, voltar os seus esforços para aprender, ao invés de ficar procurando culpados, ao invés de ficar olhando, ai, quem me magoou, quem deixou de me magoar, quem fez isso, quem deixou de fazer, pronto, eu vou voltar os meus esforços para eu aprender. Terceiro, nos relacionamentos, dê bastante atenção para o diálogo. Seja uma boa ouvinte e também fale um pouco de você. Não tenha vergonha de falar de você. Não seja aquela muralha que só escuta, mas também não seja aquela tagarela que só fala. Eu ouço, eu tenho uma escuta que eu olho nos olhos da pessoa, eu escuto, eu sei escutar, mas eu também ouço. Porque, gente, eu também falo, aliás, eu falo de mim, eu falo das minhas coisas, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu também falo de mim. Quando eu falo de mim, abre espaço para o outro também a falar dele. Então, assim, muitas vezes a gente cobra do marido, principalmente nós mulheres, ficamos assim, mas você não fala, você não sabe dialogar, você não fala quando uma coisa está incomodando. O homem não é como nós. Quem faz aqui o processo de casais comigo, eu sempre falo isso. Os homens são diferentes das mulheres. Os homens não aprenderam a dialogar. Nós somos voltados para os sentimentos, para as emoções, para o diálogo. Os homens não, eles são práticos, né? Eles são pragmáticos, então eles são diferentes da gente. E a gente tem que perceber isso. E às vezes, se eu escutar melhor o outro pelas atitudes, porque a gente não escuta só pelas palavras, não. A gente escuta também pelos comportamentos. Porque eu sempre falo, muitas vezes a gente tem que olhar mais o comportamento do que as palavras, né? Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa e está fazendo outra coisa. Então não tem congruência.
Então eu escuto através de ter essa atenção em relação ao outro. O diálogo, gente, é muito importante. Saber escutar. Saber falar também, ser assertivo do que você sente. Para de querer que o outro adivinhe o que você está pensando, o que você está sentindo. Ninguém vai adivinhar, não. Não tem bola de cristal. As pessoas vão ficar ali pensando, será que é isso? Será que essa pessoa está se sentindo bem? O que foi que essa pessoa... Já percebeu que às vezes a gente acaba de ter uma discussão com o marido, por exemplo, e aí passa um pouquinho, o marido vem e fala assim, o que foi que você tá com essa cara? E aí assim o outro não percebe, né, que às vezes nos magoou, e aí a gente fala, nada, não tá acontecendo nada, mas dentro de você tá querendo matar a pessoa, querendo xingar a pessoa, mas aí você não fala. Aí você quer que a pessoa adivinhe, que aquela palavra que ele falou lá te magoou. Mas aí você fica lá, muda, guardando aquele rancor dentro de você. E aquilo ali vai te intoxicar. Pra frente, isso vai te intoxicar. Eu falo, tem que dialogar, falar, escutar. Falar do que você sente, escutar o que o outro sente, observar as atitudes do outro, observar a sua atitude. Isso é muito importante. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar, tá? E quando a gente fala, aí a gente consegue elaborar aquilo que a gente está sentindo, que às vezes a gente nem sabe. Às vezes é medo da pessoa ir embora e nos largar, por exemplo. Medo, insegurança da pessoa conhecer uma outra pessoa, insegurança pelo filho sair de casa e a gente agride, porque a insegurança faz isso. Tem muitas pessoas que se calam, mas outras pessoas ficam agressivas. Então, às vezes, o filho, por exemplo, quando na adolescência o filho fica inseguro, ele fica sem identidade, não sabe quem ele é, né? Ele quer pertencer a ele quer sair ali daquele grupo dos pais e quer pertencer a um outro grupo, mas ele sente insegurança de pertencer àquele outro grupo também, que é dos amigos. E aí, como que o filho fica, muitas vezes? Agressivo, porque ele tá com medo. Então, quando eu tô com medo, às vezes eu ataco, né? Porque é para proteger minha dor. Quando a gente bate o dedinho mindinho lá, sabe? No cantinho da mesa, no cantinho da cama, o que a gente faz? A primeira coisa, a gente sente dor, não é? Aí depois você... Aí você solta um palavrão. Aí você pega e solta um palavrão. Por quê? Porque primeiro vem a dor, depois vem a raiva. A raiva protege a dor. Por exemplo, se eu tô aqui, ai, tá doendo. E aí eu sinto raiva, eu faço, olha aqui, ó. Olha o movimento do meu corpo, né? A dor é assim e a raiva é assim. E muitas vezes as pessoas agridem porque elas têm medo. Elas estão se sentindo acuadas, inseguras. E isso é importante você perceber. Por que eu tô irritada hoje, por exemplo? Por que eu tô muito irritada, dando patada? Por que eu não tô suportando escutar ninguém? O que tá acontecendo comigo? Olhar para você e pensar o que tá acontecendo comigo. E aí você vai perceber a sua insegurança, se é que você é inseguro. Quarto passo? Entenda os próprios limites com clareza e veja quais são os possíveis de superar. Entenda os seus próprios limites com clareza. Peraí, vou perceber, eu tenho muita dificuldade de ser assertiva. O que é ser assertivo? É falar aquilo que realmente eu penso. Porque a pessoa, quando ela é insegura, ela tem dificuldade, ela começa a rugiar. Ela fala, ela não é assertiva. Por exemplo, assim, não quero. Ou eu quero. O que você quer comer? Não sei. Onde você quer ir? Onde você quiser. O que você quer para sua vida? A pessoa hoje ela pensa em uma coisa, depois da manhã, aí ela escuta uma pessoa falando assim, nossa, não deu certo o negócio do fulano lá. Aí a pessoa tava com aquele projeto ali. Aí ela pensou, não deu certo fulano, então deixa eu mudar. Então a pessoa, ela é tão insegura porque ela não se conhece, ela não sabe seus limites. Saiba quais são os seus limites. Você é uma pessoa insegura? Então, olha, então eu sou insegura. Observe. Da onde que vem minha insegurança? A minha insegurança
vem daquele relacionamento lá que me massacrou no passado. E eu fiquei tão insegura, achando que eu poderia sofrer isso de novo, e aí eu protejo a minha dor. Aí eu tô aqui quietinha, porque eu me acho insuficiente para a vida. Eu acho que eu não posso ser amada, não posso ser, a vida não pode me dar mais. Às vezes eu acho já que eu tenho demais. Então, olha, vamos olhar para isso. Quais são as minhas limitações? Até onde eu posso ir? Porque muitas vezes você vê eu falando aqui e amanhã você fala assim, pronto, eu já sou a pessoa mais corajosa do mundo. Não é assim. É devagar. Você vai passando por um processo. Então eu percebi que eu sou insegura. Peraí, eu sou insegura em quê? Ah, sou insegura porque eu tenho medo dos outros me julgarem. Porque por que você tem medo das pessoas te julgarem? Ah, porque se me julgarem eu vou me sentir... Sei, eu acho que as pessoas aí, ninguém vai querer ficar perto de mim. Ah, então você tem medo de não ser amado, de não ser aceito. Eu preciso perceber qual que é a minha insegurança. Ah, eu me acho uma pessoa desinformada. Eu vou conversar, não sei falar de nada. Gente, uma experiência minha. Eu não falo tenho, porque a gente não pode falar tenho, tá bom? Mas eu tinha muita dificuldade com nomes de autores, de livros. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, mas quando eu ia falar um nome dos livros, dos autores, fugia da minha mente. Então, igual essa citação que eu fiz do Shakespeare, né, sobre a insegurança, com o tempo, porque eu resolvi que eu não ia ter mais essa limitação, porque o que a gente pensa sobre a gente se torna realidade. E aí, gente, eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso conversar com esse doutor no caso, doutorado, que fez doutorado, não doutor médico. Eu não posso conversar com essa pessoa, porque ele é doutor. Nossa, eu não vou conseguir lembrar dos nomes, ele vai me perguntar do nome dos livros que eu li, eu não vou conseguir falar. Então, é melhor eu ficar calada. Tá vendo, gente? E quantas oportunidades eu perdi de ficar calada. Muitas oportunidades. Então, não se cale por achar que você não é inteligente, por achar que você é menos. Se você percebe que você está desatualizado, vai ler um pouquinho mais. Você fala assim, não, eu vou começar a ler, todos os dias eu vou ler um pouquinho. Todos os dias, eu não gosto de ler, Ivana. Tá bom, vai assistir um jornal. Não agora, tá, gente? Agora eu não posso assistir jornal. Porque jornal só fala de morte, de Covid. Deixa as pessoas com... Se a pessoa é insegura, se ela sofre de ansiedade, ligou a televisão, a pessoa piora. Gente, isso é sério. Olha, eu tenho uma amiga médica, vou abrir um parênteses aqui, que ela me falou assim, Ivana, a maioria das pessoas que morrem de Covid, elas já tinham ali um grau de ansiedade grande. Gente, a maioria, não tô falando que são todas, tá? Ela já tinha um adoecimento mental. Então, a pessoa quando descobre, por exemplo, que tá com Covid, ela já começa a morrer antes. Tá morrendo agora, antes da hora. Então, vamos ter cuidado com isso. Vamos vibrar no positivo, no bem, né? Vamos pensar que tem um propósito maior para tudo isso. É só mudar a forma de enxergar as coisas. Quando a gente muda a forma de enxergar as coisas, a gente entende. Isso é fácil? Não. É fácil estar passando por esse momento que nós estamos passando? Não. A gente tem que compadecer da dor dos outros? Sim, temos, mas não vivenciar essa dor enquanto ela não for realmente nossa. Porque tem pessoas que sofrem antes de doer. Chora antes de ter a dor, antes de machucar. Então eu preciso guardar energia para o momento certo. Eu sempre falo isso. Se você tem a oportunidade de viver, viva. Viva. Viva até por aqueles que não podem, que gostariam de estar no seu lugar. Mas vamos lá para o quinto passo? Esqueça as inseguranças do passado. Eu já falei sobre isso, mas esse é o quinto passo para você se libertar da insegurança. Esqueça aquilo que aconteceu lá no seu passado. Esqueça como? Tendo mal de Alzheimer? Não, a gente não esquece, né? Mas a gente ressignifica.
Esquecer como? Parar de ficar pensando naquilo que alguém me fez. Ficar voltando e visitando o passado. Visitar o passado é flertar o tempo inteiro com a depressão. Quem fica visitando muito o passado está flertando com a depressão. E se eu fico visitando muito o futuro, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, o que vai ser fulano, o que vai ser de ciclano? Eu estou flertando com a síndrome do pânico, com as patologias de ansiedade. Então, se eu tenho consciência disso, o que eu preciso fazer? Comecei a pensar em algo que aconteceu de ruim no meu passado, eu vou pensar assim, ficou no passado. O que isso me serviu? O que eu precisei aprender? Então é trocar a pergunta. Ao invés de eu falar por que isso aconteceu comigo, eu preciso perguntar o que isso veio para me ensinar. Nada na nossa vida vem por acaso. Nada. Tudo é fruto do que você co-criou na sua vida. E assim, foi na infância, a nossa infância, né? Não, pelo menos a ciência fala, não tem como a gente escolher. Então, assim, eu nasci num ambiente que foi escolhido por mim, de uma certa forma. E aí eu experimento aquela infância onde eu dependo dos meus cuidadores, mas depois que eu cresço, me torno um adulto, aí é diferente. Eu posso escolher pensar no que me falta ou eu posso escolher pensar no que isso que me faltou me serviu. O que isso que faltou na sua vida te serviu? Olha para o lado positivo da situação. Olha para o lado bom da situação. Eu achei tão bonitinho, sabe? Um pai falando que o filho dele tem autismo leve. Inclusive, até tem uma pergunta aqui na minha caixinha de resposta, de perguntas, aliás, que eu vou responder. Amanhã eu não consegui responder tudo hoje, porque são muitas. Desculpa quem eu ainda não respondi, mas eu vou responder. E aí falou assim, meu filho tem um autismo leve, mas todos os dias ele fala que me ama. Então, olha só, ele olhou para aquele lado bonito. Um outro depoimento que eu vi de um pai também, que o filho tinha autismo, ele falou que no Natal, os outros filhos dele, ele deu um presente para cada filho. E aí a filha, nossa, eu quero uma boneca melhor no próximo ano. Nossa, essa boneca é muito legal, muito maneira, mas eu tô pensando aqui que no próximo ano eu vou pedir tal coisa para Papai Noel. E aí o outro filho também, né, já saiu com aquele presente. E o filho que tinha autismo, que tem autismo, ele pegou o laço. Ele nem deu muita moral pro brinquedo, ele pegou o laço e assim, sorriu pro papai dele e achou aquele laço lindo, né? Ficou feliz com o laço do presente. Então, assim, olha a simplicidade, né, do filho, olha o que ele deu valor. E o pai perceber isso foi mais bonito ainda. Então ele não ficou ali olhando o porquê que meu filho, né, não faz como os outros. Ele olhou aquele filho como um único, como especial mesmo. Então olhar aquilo de bom que o outro tem. Isso é muito importante. Gente, um beijo grande no coração de vocês, tá? Fico muito, 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 muito feliz e muito grata por vocês estarem aqui, me acolherem tanto. E assim, quem não estiver no Telegram, vai para lá. Você que não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva lá, que lá fica vídeos maravilhosos para você compartilhar com a sua família, com os amigos. É assim que você vai me ajudar para o meu canal crescer, porque eu preciso trazer minha palavra para mais pessoas, para trazer esse nível de consciência para que a gente faça uma corrente do bem, para que a gente se torne uma sociedade melhor, nos transformando, tá bom? Um beijo grande, muita coragem para você, muita coragem, é isso que eu te desejo nesse momento. Você que gostou do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas sejam ajudadas assim como você. Você pode deixar aqui também o seu recadinho, eu adoro ver todas as mensagens e responder. Comente aqui o que você achou, o que eu poderia te ajudar. Um beijo no coração de cada um de vocês.